Olá, Calebes, muito bom dia. Vamos a mais um estudo do livro O Ministério do Espírito Santo. E hoje nós vamos ler a página 50 e a página 51 desse livro. E a mensagem é essa: a tristeza segundo Deus versus a tristeza do mundo. A aula é a 14, tá? Então, existem duas tristezas: a de Deus e a do mundo. Vamos conhecê-la? Vamos lá. Sobre este assunto, está escrito o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, opera para o arrependimento e para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo, ela opera para a morte. Segundo Coríntios, capítulo 7, no versos 10. Veja, a origem da tristeza faz toda a diferença. Percebemos que ambas as tristezas provocam dor e produz resultados totalmente opostos. Um exemplo clássico, bem conhecido, da tristeza segundo o mundo é o caso de Judas, o Iscariotes. Esse discípulo sentiu angústia, dor e remorso por ter traído o Senhor Jesus. Porém, aquilo não foi provocado pelo Espírito Santo. Não foi provocado pelo Espírito Santo, e sim pela má consciência dele. Essa dor estava na consciência dele, pela atitude que ele tomou. Por isso, ele se matou. E quantas são as pessoas que também têm pensado em se matar por causa de um erro praticado, por causa de uma atitude que tomou, ou por causa de uma situação que ela está envolvida. E ela, sem ver uma saída, ela pensa em dar cabo da vida dela. Ou seja, o sentimento avassalador que dominou a alma dele foi a tristeza, que culminou ou operou o suicídio dele. Isso ocorreu porque ele não estava disposto a encarar o seu próprio pecado em busca de um perdão. Ele não queria enfrentar os discípulos. Ele não queria enfrentar o Senhor Jesus. Então ele fugiu de medo ou de vergonha. Sentimento diabólico, né? Como diz aqui no estudo, olha. Antes, ele tapou os ouvidos para a voz de Deus e deixou apenas que o diabo alimentasse a sua mente e imputasse nele culpa e mais culpa pela morte do Senhor. A vergonha e a amargura. É uma coisa interessante para você pensar, amiga, porque o Senhor Jesus já havia dito. O Senhor Jesus já havia dito que um deles ia traí-lo. Mas o Senhor amava a todos. O Senhor Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Mas ele amava Judas. E se Judas fosse até ele e falar: Senhor, me perdoa. Puxa vida, eu não devia ter feito isso, eu fui fraco. Ele teria sido perdoado. Mas ele preferiu fugir. O diabo colocou o sentimento de vergonha, que é o primeiro sentimento que o diabo coloca na pessoa: vergonha.
pessoa está na igreja, comete um erro, aí o diabo fala para ela, todo mundo está olhando para você. Todo mundo sabe do seu pecado. Todo mundo sabe do seu erro. Aí ela vê duas pessoas conversando, o diabo fala lá, estão falando de você. Ah, estão falando lá. Está vendo? Eles estão rindo. É de você. E não tem nada a ver com você. O diabo coloca isso na sua cabeça para você se afastar da luz, se afastar do Deus único e para conseguir destruir você. O mesmo acontece com a pessoa que diz que não consegue ver uma luz no fim do túnel por causa dos seus problemas, que os seus pecados são terríveis demais e por isso nem mesmo Deus é capaz, olha só, nem mesmo Deus é capaz de perdoá-lo. O que acontece é que a sua mente está sendo afligida e perturbada por argumentos diabólicos, que promove tristeza e morte. Satanás trabalha para que o pecador continue preso a ele, até que finde as oportunidades de arrependimento. E esse perca definitivamente o privilégio da salvação. Contrapartida, a tristeza, segundo Deus, trabalha na promoção do arrependimento. E quem provoca isso é o Espírito Santo. Ele é o único capaz de abrir os olhos da alma, que se caminha para o inferno, e de fazê-la enxergar o horror da gravidade do seu pecado. Quando o Espírito Santo fala, o ser humano se sente movido de genuína tristeza, verdadeiro nojo das suas atitudes contrária à vontade de Deus. Está vendo? Quando a tristeza do Espírito Santo, ela gera arrependimento, ela gera nojo, ela gera culpa e reconhecimento das suas falhas. Abre a porta do coração e deixa que o Espírito Santo haja. Significa que ali entrará o dom da fé, do arrependimento. Quando a luz entra, não importa anos de escravidão do pecado, ou quão mal a pessoa seja, as algemas espirituais são quebradas na hora. A libertação acontece. A fé leva ao arrependimento. E o arrependimento conduz à salvação. Esses são os passos que você tem que dar. Então, se por um lado a tristeza do mundo provoca, principalmente por meio de perdas, decepção e culpa, ela gera abatimento, melancolia, desespero, apatia, sensação de fracasso e morte. Por outro lado, a tristeza que Deus gera, a tristeza de Deus, tristeza segundo Deus, por meio de sua repreensão, só visa a salvação da alma. Diante disso, permita que a sua dor, neste momento, leve para mais perto do Altíssimo e não para o abismo. A dor que nos aproxima dele transforma as nossas lágrimas em riso, em alegria eterna. Veja como é importante você sentir a tristeza de Deus. Tem duas tristezas, amiga. Qual a tristeza que você está sentindo? A de Deus, pela culpa dos seus erros, ou a acusação? Deus não nos acusa. Deus nos repreende. Acusação vem do inferno. O diabo te acusa. Se a sua consciência está te acusando,
Se conserte com Deus. E aí você vai ter alegria, paz e vida eterna. Tá certo, amiga? Vamos fazer uma oração? Fique em pé. Feche aí os seus olhos. Respire fundo. E nós vamos falar com Deus. O operador, o coordenador, por favor, coordenador, intercede por essa pessoa e livra ela desse peso que ela está sentindo em nome de Jesus.